quero ler a palavra que fala muito ao meu coração, e eu quero que não só a igreja aqui, mas cada um de vocês, amigos da Marcele, familiares, especialmente a Adriana, guarde bem no coração essa palavra. É uma palavra que fala muito ao meu coração, num dia onde, eu acho que foi, se não foi no primeiro sepultamento que eu tive que fazer, há anos atrás, ainda bem jovem, era um desafio muito grande para mim, ter que ir em um velório e fazer uma cerimônia, é muito difícil, né? E não lembro se foi o primeiro dia, mas um dos primeiros, se não foi o primeiro, eu lembro que Deus me deu essa palavra, e eu nunca esqueci, e eventualmente eu falo sobre essa palavra nessas circunstâncias, e eu orei, eu creio que essa palavra que eu quero, que Deus quer deixar para o seu coração, Adriana, hoje, e para cada um de vocês. Ela está em João, o Evangelho de João, capítulo 11, se puder botar aqui na tela, por favor, João, capítulo 11, fala de morte também, de um homem chamado Lázaro, tá? Um homem chamado Lázaro, e Lázaro era um amigo de Jesus, tá? Então diz assim a palavra: um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu vou dar uma pausa aqui e vou depois continuar a leitura, para ir situando a gente um pouquinho do contexto. Então, esse homem Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, e eles sempre hospedavam Jesus. Jesus tinha nessa casa de Lázaro um lugar de amigos, e ela ficava em Betânia. Betânia é um lugar que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E Lázaro, então, quando adoece, essas irmãs mandam a notícia para Jesus aonde Jesus estava. Então, a notícia chega até Jesus dizendo: aquele que o Senhor ama está doente. Jesus amava a Lázaro, Jesus amava aquele homem e essa família inteira, Jesus os amava. Mas Jesus responde a esse chamado, a esse apelo, com uma palavra dizendo: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então aqui, Jesus já deixa entender que Deus, o Pai, tinha um propósito maior naquela história específica da doença de Lázaro. Deus tinha um propósito maior, que os outros não entendiam, mas que Jesus sabia, porque Jesus, ele andava em intimidade com o Pai, com o nosso Deus Criador, e todos os dias em oração, ele ouvia a voz de Deus. Então ele sabia que Deus tinha um propósito, por isso ele dá essa resposta. E o que acontece em seguida, versículo 5? Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, como eu falei, Jesus amava essa família, e também Lázaro.
Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus recebe a notícia e ainda demora 2 dias, mesmo ele amando essa família, amando a Lázaro, ele não vai de imediato. Ele permanece 2 dias lá. Por quê? Porque Deus tem um propósito maior. Depois disse aos seus discípulos, depois desses 2 dias, vamos outra vez para a Judéia, que era perto de Betânia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então veja, Jesus espera 2 dias para depois decidir que era a hora, era o momento de ir até Lázaro, até a casa dessas irmãs. E ele fala, olha, Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Jesus estava falando de uma analogia, né, para a morte. Adormeceu, aqui era no sentido de que ele tinha morrido. Jesus, então, estando distante, ele, por revelação divina, sabia que Lázaro tinha morrido, porque ele já sabia que Deus tinha um plano maior naquela história. Ele já sabia por revelação divina, algo sobrenatural, um dom sobrenatural de Deus. Ele já sabia que Lázaro tinha morrido, e ele usa essa analogia, essa comparação, dizendo, olha, ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Por isso que nós usamos isso, essa expressão, quando alguém, né, falece, nós dizemos, olha, fulano adormeceu, muitas vezes dizemos, adormeceu no Senhor. É uma analogia, uma comparação para essa partida, essa morte. Mas tem algo além aí que eu vou falar já já, nessa analogia, nessa comparação. Jesus, ele diz que Lázaro tinha adormecido, mas fala categoricamente, eu vou despertá-lo. Se Lázaro então tinha morrido, Jesus já estava falando de um plano de ressurreição, mas os discípulos não estavam entendendo ainda. Eles não conseguiam entender. Verso 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Olha o que Jesus fala. Por causa de vocês, eu me alegro de que não estivesse lá. Por quê? Porque se Jesus estivesse lá, certamente ele seria movido por compaixão, e ele teria curado a Lázaro daquela doença, daquela enfermidade. Lázaro não teria morrido. E, no entanto, Jesus estava dizendo, por causa de vocês, eu me alegro de que não estivesse lá. Por quê? Porque ele sabia do plano de Deus. E ele está dizendo, olha, é necessário que eu estivesse ausente para que Lázaro morresse. O que Jesus está dizendo, Adriana, é que às vezes parece que acabou tudo, que a esperança se foi, porque ele não chegou a tempo,
Parece com o que o Sandro estava dizendo. Se eu tivesse chegado um pouco antes, e a gente às vezes fica se culpando e se punindo por essas coisas. Mas há um plano maior de Deus. Há um plano maior de Deus nessa história toda. Lázaro mal podia esperar do que Deus iria fazer, mas Jesus sabia o que ele faria. Os discípulos também não podiam entender e acreditar, mas Jesus sabia o que ele faria. E Jesus então por isso diz, olha, eu me alegro porque vocês vão ver agora quem eu sou. Eu me alegro para que vocês possam crer. Então Jesus estava dizendo, olha, se existia ainda alguma dúvida no coração de vocês, de quem eu sou, do porquê eu vim, do meu poder, se existia alguma dúvida, a partir desse episódio, não haverá mais, vocês vão crer. Vocês vão crer. Jesus está falando sobre algo muito maior, um plano muito maior. Queria revelar quem Jesus era em essência. Então Jesus fala, vamos até ele. Então, pode pular o verso 16, verso 17, fala sobre a chegada de Jesus lá. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, lembra que eu falei? Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Então, muitos judeus vieram de Jerusalém para Betânia. Muitos vieram de Jerusalém para Betânia, 3 quilômetros de distância, vieram para consolar Marta e Maria. Lembra que Jesus falou para os discípulos, nós vamos para Jerusalém, vamos para a Judéia, que é na mesma região. E eles falaram, mas lá tentaram te apedrejar e tal. Ele, não, mas eu tenho que ir lá. Ele queria ir para lá, mas ele primeiro quis passar na casa de Marta e Maria. Ele quis resolver essa situação. E muitos judeus foram para lá. O plano de Deus estava se desenrolando para que não só Marta e Maria, não só os seus discípulos vissem, mas muitos judeus testemunhassem o que ele iria fazer. Verso 20 diz, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta, então, a irmã de Maria, uma outra passagem que traça um pouco do perfil das duas. Marta, ela era mais agitada, ela era muito mais ativa. E Marta, então, não espera Jesus nem chegar na casa. Quando ela recebe a notícia, a informação de que Jesus estava vindo, ela sai correndo no desespero dela, na ansiedade dela por resposta. Ela sai correndo até Jesus, ela sabe quem é Jesus, e o texto vai mostrar isso. Ela sabe quem é, e ela vai correndo até ele. Ela quer alguma resposta, ela quer alguma explicação, ela quer algum consolo. Ela vai em desespero, não espera nem ele chegar. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Marta então encontrou Jesus, fora da aldeia ainda, e disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui, Adriana, tem uma outra pergunta que ecoa no nosso coração, talvez no seu, talvez dos amigos, amigas aqui, de parentes. É algo que ela falou
e que nós falamos também, ainda que seja na nossa mente, de uma forma diferente, nós elaboramos essa mesma pergunta. De que forma nós falamos? Quando tragédias acontecem com a gente, nós também nos perguntamos: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. A pergunta de Marta é a mesma pergunta que nós fazemos: onde o Senhor estava quando isso aconteceu? A sensação que nós temos diante da tragédia, diante da dor, diante da morte, muitas vezes é uma sensação de solidão, uma sensação de vazio. Como eu pude falar um pouquinho lá embaixo, de uma senhora que estava aqui num culto em memória também, e já há 2 anos que a mãe dela tinha falecido e ela não conseguia superar essa partida, mas naquele dia, a palavra de Deus entrou no coração dela e ela creu. O meu desejo para todos vocês é que essa palavra entre no coração de vocês e gere fé, porque se vocês crerem nessa palavra, um milagre vai acontecer na vida de vocês. Eu sei que é difícil processar toda essa dor. Para elas, Marta e Maria também estava difícil. E por isso fica muitas vezes essa pergunta: onde Deus estava? Onde o Senhor estava? Por que o Senhor não chegou? Por que o Senhor não estava perto? Por que o Senhor não fez alguma coisa? Se tivéssemos essa oportunidade de falar com Deus face a face, como Marta e Maria tiveram a oportunidade de falar com Jesus Cristo, o Deus encarnado, talvez nós fizéssemos essa pergunta. Só que ela complementa a própria pergunta, o próprio questionamento, a própria indagação ou interrogação, né? Ela diz: mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Então ela manifesta assim um entendimento de que sabe quem é Jesus. Ele tem poder para realizar o impossível. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Olha o que Jesus fala: o seu irmão vai ressuscitar. Jesus então revela para ela o plano. O plano era ressuscitar. No entanto, esses momentos são tão difíceis para nós que a gente fica, como diz a Bíblia, um ânimo dobre, né? A gente fica emocionalmente instável. Uma hora a gente acredita, outra hora a gente duvida. É difícil. Por quê? Porque quando Jesus fala: o seu irmão há de ressurgir, ela que disse que tudo que o Senhor pedir para Deus, Ele concederá, ela não traz essa palavra para o presente, ela joga para o futuro. Ao que Marta respondeu, verso 24, ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, Jesus estava falando do que ele ia fazer agora. Marta joga isso para o futuro e fala: eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Então, de certa forma, ela não estava entendendo que Jesus ia fazer algo naquele momento. Mas tudo bem que ela não estava entendendo, ela não precisava entender tudo agora, mas o mais importante, ela entendia. O mais importante, Adriana, ela guardava no coração. Ela disse: eu sei que ele há de ressurgir no último dia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela entendia que existe um propósito de Deus que vai enviar Jesus Cristo novamente no último dia, que é o dia do juízo final. E nesse último dia,
haverá ressurreição dos mortos. Nós sabemos pela palavra de Deus, em diversas outras passagens que eu não tenho tempo de falar agora, que há promessas de ressurreição. Muitas outras passagens. A fé cristã, Adriana, ela repousa, ela se apoia em uma grande verdade, a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, o maior defensor da fé cristã, depois dele se converter a Jesus, porque antes ele era um perseguidor, ele perseguia os cristãos no princípio, ele tentava prender e até matar os cristãos, ele não entendia a fé cristã, mas ele se converte, e ele passa a defender. O apóstolo Paulo diz, olha, se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Quer dizer, a gente está crendo à toa, sem motivo. Se ele não ressuscitou, nada mais tem valor. Eu estou pregando à toa, nós vivemos pela fé, uma fé à toa, nós estamos experimentando tudo isso, né? Mudança de vida, milagres, tudo isso à toa. Não. Tudo isso que nós experimentamos é porque ele ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou. E essa ressurreição, sobre a qual toda a fé cristã e a história do cristianismo se apoia, tem a ver comigo, com você, e queira Deus, com a Marcele também. Nós não podemos julgar ninguém que partiu antes da hora, só Deus é quem sabe a condição de cada um, só Deus é quem sabe a fé de cada coração. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo, a Bíblia diz que vão ressuscitar no último dia. E a Bíblia fala, e Marta sabia disso, ela diz, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela sabe disso. Embora ela não soubesse o plano de Jesus de ressuscitar Lázaro naquele dia, ela sabia do mais importante, que no último dia haverá ressurreição. Mas o plano de Jesus era surpreendente para ela, era maior do que ela podia entender. E Jesus diz isso logo em seguida, verso 25, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele pergunta para ela, para ter certeza, você crê nisso? Ele pergunta diretamente para Marta, Marta, é isso mesmo que você crê, Marta? Você crê nisso que eu falei? Que eu sou a ressurreição e a vida? Eu, Jesus Cristo, não sou uma pessoa comum, não sou só um profeta, não sou uma pessoa iluminada, não sou só alguém com pensamentos bons para a humanidade. Você crê, Marta, que eu sou a ressurreição e a vida? Marta respondeu no verso 27, olha o que ela respondeu, Adriana. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta fala claramente, com toda a convicção e entendimento, uma grande verdade. Ela diz aqui, não uma frase qualquer, ela chama Jesus de Senhor, ela reconhece que ali estava o Senhor, e não um homem qualquer. E mais do que isso, ela diz, eu creio. E ainda mais, eu creio no quê? Ela diz, eu creio que o Senhor é o Cristo. O que é o Cristo? Nós muitas vezes falamos e não sabemos. Nós chamamos Jesus Cristo, né, como se Cristo fosse o sobrenome dele, né?
nós falamos assim, Jesus Cristo, porque ele passou a ser conhecido assim, né, em várias passagens bíblicas, chama Jesus Cristo, nós passamos a chamar assim como se Cristo fosse o sobrenome. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma palavra em grego, que é a mesma palavra em hebraico para Messias. Cristo quer dizer Messias. Tá? O que ela disse para Jesus ali na língua dela é: sim, Senhor, eu sei que o Senhor é o Messias, ou em outras palavras, o ungido de Deus. É o Messias ungido, prometido desde a fundação do mundo. Deus prometeu que enviaria um ungido, o Messias, o Cristo. Ela declarou isso: eu sei que o Senhor é o Messias, o ungido, o prometido, o Cristo que devia vir ao mundo, o Filho de Deus, ela diz, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu sei quem é o Senhor, eu creio nisso, eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida. Então Jesus estava satisfeito com esse entendimento dela, com essa fé dela. Por quê? Porque por mais que ele fosse ressuscitar a Lázaro, o mais importante era isso. Jesus então queria ressuscitar a Lázaro, para quê? Para que todos entendessem isso, que Marta já entendia. Jesus queria que eles vissem a Jesus, a Ele próprio, não como uma pessoa boa ou um profeta. Jesus queria ressuscitar Lázaro, para que eles vissem que ali estava o Filho de Deus encarnado, que tem poder sobre a morte. Jesus queria manifestar a todos, diante dos olhos deles, que Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Agora eu lhe pergunto, se Jesus ressuscitou a Lázaro, e se Jesus após morrer, ressuscitou dentre os mortos, para dar origem ao cristianismo, e hoje esse mesmo Jesus, que ressuscitou a Lázaro, que ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus, o que vocês acham que acontecerá no futuro? Ele vai cumprir a palavra dele, ele vai voltar e vai ressuscitar a cada um que morreu crendo nele. Por que ele vai fazer isso? Porque o cristianismo está de pé até hoje. Se fosse uma mentira, se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo não pararia de pé. Ninguém seria capaz de morrer por uma mentira. As pessoas podem até morrer por algo, mas não sabendo que é uma mentira. Os primeiros cristãos, eles defenderam a fé cristã até morrerem por ela. Eles foram martirizados. Por quê? Se fosse uma mentira, se fosse uma história inventada, eles não morreriam por ela. As pessoas não morrem por uma mentira, morrem por algo que acreditam, ainda que aquilo ali não fosse verdade, mas a pessoa tem que acreditar. Nesse caso, eles acreditavam tão fielmente nessa verdade, que eles morreram por essa verdade, pregando esse evangelho para chegar até nós. Toda a fé está baseada na ressurreição de Jesus, e esse Jesus que ressuscitou a Lázaro, mostrou quem ele é. Ele tem poder sobre a morte. Agora eu quero passar para a conclusão e enfatizar algo aqui bem específico para vocês. Verso 28 diz: depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado.
Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantaram-se depressa. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na. Então lembra, todos aqueles judeus que vieram consolá-la, foram atrás de Maria agora. Foram lá para estar com ela, e ela foi encontrar com Jesus. Eles pensavam que ela iria ao túmulo para chorar, foram atrás dela. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, as mesmas palavras de Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Talvez, nessa primeira parte que eu falei da mensagem em relação a Marta, não a Maria, e eu expliquei que o propósito maior de Deus na ressurreição era mostrar o poder dele sobre a morte, para que a gente creia que Jesus é o Messias, o Filho de Deus enviado. Talvez isso ainda deixe alguma expectativa, e talvez, assim como Marta, assim como Maria, novamente fez a mesma pergunta, talvez ainda fique a pergunta: tá bom, mas e aí? O que Deus pode fazer por mim agora? Ele não vai fazer nada, não vai fazer alguma coisa? E a pergunta ainda continua: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui. Verso 33 diz assim: quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, olha o que aconteceu. Agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Verso 35, o menor versículo da Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam quanto ele o amava. Alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Mesmo questionamento: será que ele, que amava tanto, que fez tantos milagres, não podia fazer algo para que ele não morresse? Será que Jesus perdeu o controle? Será que ele não tem poder? Será que ele errou? Era o questionamento deles. Mas Jesus, ele estava no tempo certo, na hora certa, para fazer o que Deus queria. E apesar de Jesus ter ido até lá, sabendo que Lázaro tinha morrido e queria ressuscitá-lo, ao ver Maria e todos os demais chorando, o que nós vemos que Jesus fez aqui? Jesus chorou. Jesus chora junto com eles. Sabe, é a revelação do quanto que Deus se importa conosco, de quanto que Ele se importa comigo, com você. Nós às vezes pensamos que Ele é o Criador de todas as coisas, tem poder sobre a morte, mas é um Deus grande e distante de nós. Mas aqui nós vemos que o mesmo Jesus, que ia ressuscitar, Ele antes de ressuscitar, Ele chora com quem está chorando. Então, Adriano, eu queria dizer para você, Deus não está longe de você. Jesus chora com você. Ele conhece a tua dor e o teu coração. E ainda que você tenha se perguntado, ainda que essa interrogação tenha permanecido até hoje, né? Qual é o propósito agora? O que vai ser da minha vida? Onde Deus estava? Eu quero dizer para você que esse Deus que nós falamos aqui, Ele conhece você, Ele conhece a sua dor, e Ele tem um plano maior e melhor para a sua vida e para todos vocês que estão aqui.
Ele chora com a gente, Ele sofre com a gente. Mas Ele tem poder sobre a morte. O que Jesus fez aqui, logo depois, não preciso nem ler. Diz aqui que Jesus se agita novamente no seu espírito, vai até o túmulo, chega lá na gruta, pede para removerem a pedra que estava na frente do túmulo, né, no túmulo, na caverna, o sepulcro numa caverna. Ele pede para removerem a pedra. Ali, a Marta, irmã de Lázaro, diz: Senhor, por que isso? Já tem 4 dias, ele já cheira mal, não precisa mais fazer isso. E Jesus, né, ele insiste nisso e diz para ela: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Jesus está reforçando a fé dela, dizendo: olha, você me empurrou para o futuro, mas eu vou fazer algo agora no presente, e todos vocês vão ver a glória de Deus, e vocês vão saber quem eu sou de fato e de verdade, que eu tenho poder sobre a morte, que eu sou esse que você confessou lá, que é o Filho de Deus, o Cristo, que vai ressuscitar a todos que crerem no último dia. Vocês vão ver agora o meu poder. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Tiraram a pedra, Jesus orou, deu graças a Deus, porque o Pai sempre ouvia Jesus, e ele ainda disse assim: eu sei que me ouves, mas eu falo isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Qual era então o propósito maior de Jesus ter demorado em chegar até Lázaro, permitido ele morrer, para só depois ressuscitar? Qual era o propósito maior? Para que todos crescem nele. Ele diz aqui: Pai, eu te dou graças porque me ouves. Eu falo isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. É por isso, ele queria que crescem nele. Agora, Lázaro então estava lá no túmulo. Jesus clama em voz alta: Lázaro, vem para fora. Então aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e mãos atados ali, com o rosto envolto no lenço, e Jesus ordenou: desamarrem-no, deixem que ele vá. Estava feito um milagre de ressurreição diante dos olhos de todos. Agora, os que tinham dúvida já tiveram uma evidência, uma prova cabal de quem era Jesus. Mais do que um profeta, o Filho de Deus estava ali, ressuscitando alguém para provar que ele é muito mais do que pensavam. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o ungido de Deus. Ele veio para a salvação de todo aquele que crê. Ele queria que toda a multidão cresce nele. E hoje ele quer que eu e você, que cada um de nós creiamos da mesma maneira. Eu disse que Deus tinha um plano maior naquela história lá, e o plano era que todos crescem. O plano também é que todos vocês creiam de alguma forma. Talvez se hoje, Adriana, isso não tivesse acontecido, você não estaria aqui ouvindo essa palavra, não estaria essas pessoas aqui na igreja hoje para ouvir uma palavra. Há um plano maior, e o plano maior tem a ver com a ressurreição e a vida eterna. Aí nós chegamos num ponto importante. Jesus faz tudo isso e ressuscita a Lázaro para mostrar que ele era a ressurreição e a vida. Mas, no entanto, Adriano, Lázaro depois morreu novamente. Porque esse é o ciclo da vida. Mais cedo ou mais tarde, por mais duro e difícil que seja,
por mais que a gente não queira pensar, todos nós vamos passar por esse momento. Faz parte. O que eu quero deixar no coração de vocês é que, se nós cremos nessa palavra, há uma promessa de consolo, há uma promessa de ressurreição. O nosso grande benefício de crer em Jesus Cristo é que há uma promessa de ressurreição e vida eterna, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, e nunca mais, nem o pecado, nem a morte vai nos alcançar. A pergunta que Jesus fez para Marta é a mesma que ele faz para você, Adriana, e para cada um de vocês que estão aqui hoje. Você crê nisso? Será que você pode crer nisso? Você crê que tudo isso não foi só coincidência? Você crê que a igreja aqui, com as portas abertas, que tudo que o Sandro fez, que envolveu a igreja, que nos fez abrir as portas e dar uma palavra de consolo para vocês, você pode crer que tudo isso não é em vão, não é à toa, mas tem um propósito maior? Você pode crer que Jesus Cristo é quem Ele diz ser, o Filho de Deus, o Messias ungido, o escolhido para nos dar a ressurreição e a vida? Se vocês puderem crer nisso, o Espírito Santo vem habitar no coração de vocês hoje para trazer consolo e paz. E como eu prometi lá embaixo, nós vamos orar por vocês, para que o Espírito Santo traga esse consolo para vocês. Nós vamos orar para que não fique uma memória terrível desse fato, mas fique uma lembrança boa dessa menina. Para que fique uma memória boa dela na mente de vocês, e não aquela imagem ruim, porque ela não está mais na dor, ela não está num lugar de dor. Amém? E eu quero orar por isso, para que haja esperança, consolo e fé no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Essa é a pergunta, vocês podem crer nisso? Será que vocês creem que esse Jesus que ressuscitou a Lázaro, ainda que Lázaro tenha morrido depois? Imagina só, talvez a gente perguntasse, eu já quis também ir para muitos velórios, sepultamento, Senhor, eu já orei por alguns assim, em hospital, em outro, pedindo a Deus, Senhor, ressuscita, e não ressuscitou, porque o plano de Deus maior não é ressuscitar a todo mundo. Por quê? Porque vai morrer novamente, entende? O plano de Deus com Lázaro era só mostrar quem ele disse que é. O mais importante era o que Marta disse, que ela entendia. Jesus queria que todos entendessem o que Marta já entendia, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias. Se nós pudermos crer nisso, e a fé entrar no nosso coração, vai ter consolo, vai ter paz, vai ter esperança, e no último dia haverá ressurreição, e eu dou glória ao meu Deus, porque eu posso crer nessa palavra, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Jesus Cristo está vivo, que o cristianismo existe porque Ele ressuscitou, eu sei que eu vou rever aqueles que partiram um dia. Amém?